Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora do dia, o que importa é que o dia vai ser bom. Vai ser sim, vai ser bom. Vai ser sim, acredite, anota aí, vai ser bom. Mas bem, eis-me aqui, mulher, hoje com a live Dor e Riso. Quem aqui já não sentiu, né? Ai, dor de machucado, dor de vacina. Ai, aquela dor de cotovelo. Pois é, não importa a dor. O que importa é que para tudo tem solução. E eu, a doutora Lua Fase Nova, especialista em gratidãologia, eu tenho já uma receita, já vou te passar uma receita já desde agora. Anota aí, a receita é o seguinte, ó. Pare de sofrer angústia e dor neste seu complexo inferior. Sabe por quê? Porque você é especial. Não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial. E hoje nós temos aqui convidadas que vão estar falando conosco, que vão estar nos ajudando a entender melhor esse processo de dor e de riso. Como que a gente vai fazer isso, gente? Pois é, deixa eu contar para vocês que a minha formação, né, ela passou assim, por vários processos até chegar nessa especialidade assim de gratidãologia. É verdade. O que aconteceu comigo? Deixa eu ver aqui a minha cola para mostrar para vocês. Não que eu vá colar a minha formação, porque eu sei, mas eu só tô vendo ali para não falar nada erradinho, né? Sabe como é que são essas coisas? Mas enfim, o que acontece? Antes eu conhecia bastante o trabalho dos doutores da alegria e eu sempre fui muito fã do Pat Adams. Não sei se você já conhece a história dele, desse médico, né? Mas se não, anota aí, fica como dica esse filme muito bom para ver com a família, né? Para ver sozinho mesmo, não tem problema, né? Pat Adams é uma história muito bonita, é uma história muito linda. E eu tinha curso de capelania. Eu tinha carteirinha de autoridade eclesiástica, eu podia entrar nos hospitais, em qualquer lugar para estar orando, né? E, enfim, para estar fazendo visitas, mas foi numa UTI. Foi numa UTI onde eu fui paciente por mais de 3 meses e meio que eu entendi que esse trabalho que a gente vai estar falando hoje, que as convidadas vão estar trazendo aqui um pouco mais desse conhecimento, para a gente poder entender como é que funciona isso, para você de repente aí despertar também essa vontade e querer exercer essa paixão aí, esse amor e estar servindo. Então eu acabei fazendo um curso de doutor palhaço. E depois eu aprofundei um pouco mais os conhecimentos. Desculpa, eu fiz o curso de Doutores da Graça e aprofundei com o Doutor Palhaço. Mas depois no final da live a gente vai estar contando um pouco mais sobre formação, o que a gente está preparando aí para vocês, ok? Mas para você que está nos acompanhando, que está aí com a gente, vamos às nossas convidadas, né? Hoje nós temos 3 convidadas, nós temos entre nós uma arte terapeuta, uma missionária de tempo integral e uma líder, né, que fundou um trabalho muito lindo, dos Doutores da Vida. Hoje ela trabalha ainda, né, serve lá como Doutores da Vida e vai estar falando um pouquinho mais sobre esse trabalho. Eu vou estar chamando então a primeira convidada, a Viviane Matias. Ela é também, né, responsável pela formação da doutora. Ela esteve à frente na liderança desse trabalho dos Doutores da Vida, foi a fundadora durante bastante tempo e, inclusive, olha ali, ai, coisa linda! Oi, colega! Oi! Tudo bem contigo? E aí? Deixa eu ajeitar aqui para tu não cair, né? E aí, coisa linda!
Gostosura! Linda é você! Coisa linda, olha isso. Você sabe que você, além de linda, a gente tem vontade de morder, né? Ah, é porque assim. Bom, vou me apresentar. Posso me apresentar? Pode, por favor, Tá me vai. vendo? Todo mundo tá me vendo bem? Tá ouvindo bem? Tá tudo certo? Então tá, vamos lá. Bom, meu nome é doutora Bolota Bacon, né? Eu sou de Osório, Rio Grande do Sul. Faço parte de uma equipe maravilhosa chamada Doutores da Vida, meus amores que estão me assistindo agora. Já fui líder desse povo, mas hoje sou membro. Faz parte, é um projeto da nossa igreja, da Igreja Vida. E tu estava falando um pouquinho ali, né, da tua formação. Eu sou formada em fofologia, tá? Eu fiz o curso por correspondência, mas eu faço cirurgia, nós fazemos, né? Que nós somos um grupo hoje de 11 pessoas, começamos um grupo maior em 2017. Nós tivemos um curso com o pessoal da Igreja Mover de Canoas. Um abraço para o meu mentor maravilhoso, Noi Bino Klaus, maravilhoso, sim, nosso professor da Igreja Mover, mentor do Doutores da Graça, que formou N palhaços pelo Brasil afora, como tu, coisa linda, né? Os Doutores Palhaços, a igreja, né, do Mover, através do NOI, dos doutores, formaram gente até em Moçambique, tá? Tem doutor espalhado pelo mundo inteiro. Como ele costuma dizer, nós vamos invadir o mundo através da arte da palhaçaria e principalmente a palhaçaria cristã, né? É uma coisa assim que tão deficiente hoje em dia, principalmente nessa pandemia, né? O nosso trabalho ele foi paralisado há um ano atrás, porque nós agimos mais no hospital aqui de Osório. A gente trabalha também em asilos, a gente já foi em casas de repouso, em creches. É um trabalho grandioso, maravilhoso. Tem o pessoal também da Igreja de Santo Antônio da Patrulha, também tem Doutores da Vida lá. Um abraço para os Doutores da Vida lá de Rio do Sul, em Santa Catarina. Meus amigos maravilhosos, Pastor Samuel, Nilzete. Ah, eu quero mandar, que eu vou puxar o assado pro meu lado, né? Eu quero mandar um beijo bem grande para os meus pastores, o pastor Márcio e a Karina, né? Que fazem parte dos doutores. E para os meus pastores, o pastor Vini e a Juliana, que também faz parte dos doutores. A Ju maravilhosa. Agradeço a permissão dela para participar dessa live, né? Representando os doutores. Muito, 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 muito lindo esse trabalho. Eu sou suspeita em falar, né? Porque é uma coisa, a gente já conversou muito sobre isso. É uma coisa assim que como é que eu vou dizer? É um bichinho que depois dele picar, não tem como escapar desse nariz vermelho. Não tem. É muito bom, é muito gostoso. Então, assim, tá, tô muito. O nariz pode ser azul também, né? Porque eu já encomendei, mas não chegou ainda. Pode ser azul, sim, pode, claro. O importante é esse nariz aqui e a frente, sabe? Que quando a gente entra num quarto no hospital, ele é o nosso cartão de visita. É o que eu digo, é ele que nos dá acesso. Verdade. E é isso que eu quero que tu conte pro pessoal. Como é que é esse serviço? Como é que é esse trabalho? Porque as pessoas que nunca viram, nunca receberam uma visita por não estarem, né, num leito de hospital, ou porque não conhecem, não pesquisaram, não sabem como é que funciona. Como é que é? Como é que vocês se organizam? Como é que vocês se preparam antes? Conta lá como é a preparação, como é que vocês chegam. E conta como é que é uma visita. Conta em detalhes, assim, tá? Vou contar, mas primeiro agora eu vi ele entrando, meu pastor Márcio, que é o nosso doutor Aleluia. Um abraço bem grande para o nosso pastorzão, que é um doutor assim de primeira linha, primeira qualidade, que eu pessoalmente assim amo de paixão ele e a esposa dele, a Karina, que também é a nossa doutora. Eles foram me visitar também, sabia? Me visitaram no quarto, no leito. Recebi a visita maravilhosa deles.
Eu sei disso e é muito fundamental, né? Tá do outro lado. Vou já contar porque eu também já tive do outro lado, né? Então Tá. eu também sei. Então vamos lá, vamos pelo começo, certo? Vamos, Então, o vamos. nosso trabalho aqui, ele é mais focado assim no Hospital de Osório. Quero agradecer muito. Começou em 2017, então a gente está um ano paradinho por causa da pandemia, né? E isso faz uma falta tão grande. Eu imagino assim, nesse período agora, como é essencial esse trabalho, né? E a gente não poder estar lá para mim, essa é uma falta muito grande. Então, assim, eu te digo assim, ó, quando a gente entra, uma coisa que eu li uma vez que eu tomei para mim, né? Que quando a gente cuida da dor do outro, Deus cuida das nossas dores. E eu aprendi isso. É fundamental, é muito lindo, assim, ó, tu entrar num quarto, tu derramar o amor universal que eu falo, sabe? O amor, aquele amor sem fronteira, tu entrar dentro do quarto e tu vê, assim, a pessoa ser tocada através de uma canção, do louvor, através de uma palavra, sabe? O quanto o ser humano ele carece, né, na sua essência disso. Tu tá num ambiente hostil, não é tua casa, e eu costumo dizer, depois do que eu passei, já vou contar um pouquinho, tu sabe, que a gente, depois que a gente passa por uma cama de hospital, a gente aprende que a nossa cama é a melhor cama do mundo. Ela pode estar com o colchão assim, ela pode estar com o pé quebrado, mas ela é a melhor cama do mundo, sabe? Porque depois tu passar por um colchão de hospital, tu entende que nada como a casa da gente, sabe? A gente valoriza. Então, quando tu chega no hospital, tu fica muito fragilizado. E eu falo nem pelo paciente também, eu falo pelo acompanhante, né? Quantas pessoas estão naquele ambiente, assim, muitas vezes 2, 3 dias, um mês, 2 meses, né? E muitas vezes, abrindo parênteses para o pessoal entender, em 2018, eu tive um negócio chique, com nome chique, chamado Síndrome de Guillain-Barré. Ó, pessoal, bota aí para estudar. Bota aí no tio Google que ele te explica o que é uma Síndrome de Guillain-Barré. Então, eu passei 18 dias no Hospital Conceição, em Porto Alegre, na Sala Laranja, e quando tu fala do que tu passou, eu digo que eu só passei o mindinho do que tu passou, então eu tenho noção do que foi. Então, quando a gente está do outro lado, nós como doutoras, a gente consegue entender. A gente teve um curso intensivo de estar na pele do outro, sabe? Então, quando tu entra, esse olho vermelho passa um filme, né, Tati? Do que a gente viveu. Não pode borrar maquiagem, não pode. O Noi diz que a gente tem uma aula que é a aula de engolir o choro, de chorar por dentro. Essa aula eu faltei, viu? Eu não, se você estiver me assistindo aí, prof, eu faltei a aula de chorar por dentro, às vezes não dá certo. Então eu tive essa síndrome, eu fiquei, perdi total os movimentos do corpo, só mexia do pescocinho para cima. Então eu tive na beira da morte, 2 começos de parada respiratória, perdi total os movimentos. E, enfim, eu só quero dizer que eu passei para o outro lado, assim como a Tati, né? A Tati também me entende. E quem esteve nessa cama de hospital entende melhor agora o trabalho que a gente faz, assim. Eu como pessoa, eu consegui entender a dimensão do que é um nariz vermelho dentro de um quarto de hospital, sabe? Então, assim, é um trabalho maravilhoso. A gente teve... foram 2 meses e meio de curso, a gente se preparou, a gente teve aula, a gente teve técnicas de higienização de mão, então não é uma coisa que, entrei, pá, pum, não. Tu aprende a entrar no quarto, né? Então, é muito gostoso, é muito bom, é muito maravilhoso. Assim, sabe, o melhor de tudo, quando tu começa, o nosso violeiro, nós temos um violeiro, e ele começa a cantar e a gente acompanha, e tu vê aquele olhinho brilhando, aí tu vê que tu vai lá e toca aonde precisava ser tocado. Tu consegue levar o amor de Deus através de uma canção e ver o quanto isso, naquele momento, assim, é maravilhoso, sabe? O quanto isso é um refrigério. Essa é a palavra, sabe? O quanto é bom isso. É maravilhoso esse amor de Deus. Porque elas estão tão carentes naquele ambiente, tão fragilizados por estar longe de família, do cachorro, dos filhos, sabe? De tudo.
Então, quando tu entra, assim, o primeiro impacto, tu abre a porta, as pessoas veem o teu nariz entrando, assim, né? Já abre um sorriso. Ou se fecham, né? Como quem diz assim, ai meu Deus, o que que vem, né? É engraçado as reações, né? É muito bom. É verdade. Conta para nós uma história, doutora do Bolota Bacon. Conta para nós alguma Eu sou história. a doutora Bolota bem, mas eu sou Viviane nas horas vagas também, né? Então, Então tá bom, pode assim, chamar de Vivi, não tem problema. não, é doutora Bolota Bacon Vivi. Eu Tá quero mandar um beijo. Eu quero mandar um bom. beijo pro meu povo, que eu morei lá no Piauí, que eles estão me assistindo, a Elaine, a Mari, o pessoal, meus pastores de lá, que eu vi aí, que estão tudo assistindo. Beijo, beijo para esse povo maravilhoso. É um povo que eu amo. E esse povo daqui também, eu sei que tem gente me assistindo. O meu namorado, Rony, a filha dele, a Nath, todo mundo. Como diz a Xuxa, um beijo pro meu pai, pra minha mãe, para todo mundo que está me assistindo. Então tá, o que eu vou contar? Eu vou contar uma história muito marcante. O pastor Márcio vai lembrar dessa história, algumas pessoas que estão assistindo. Eu vou dar um nome fictício, tá? Tá, Era o show. seu João. Nós entramos num quarto que tinha um senhor com câncer em fase terminal, mas até então a gente não sabia disso e não sabia da história de vida. Alguns doutores conheciam ele, mas na hora eu não conhecia, né, a história dele. E eu cheguei e perguntei para ele se eu podia entrar. E ele, bem assim, carrancudo, ele disse: não, minha filha, eu aceito, assim, acho bonito o trabalho de vocês, mas hoje não, eu quero ficar quieto. E aí Deus vem e diz assim: continua, com aquela voz suave que a gente conhece tão bem, né, Tati? E aí eu entrei, me ajoelhei, ele estava sentado na cadeira e os meus doutores tudo aqui atrás. E eu me ajoelhei assim e comecei a conversar e perguntei para ele se eu podia orar por ele. Aí ele disse assim: tu pode, mas depois que tu orar, tu vai sair e vai me deixar em paz. E eu disse: tudo bem, tudo respeitar. E comecei a orar. E quando eu comecei a orar, nesse meio tempo, ele começou a chorar e ele começou a orar junto comigo. E ele começou a pedir que Deus tivesse piedade da alma dele e levasse ele. Sabe? Uau. Foi muito forte. Nisso, a esposa dele estava atrás, junto com os doutores. Até então eu não sabia da história, né? Mas foi uma coisa assim que me impactou muito, porque ele começou a orar e pedir perdão para Deus e que ele podia partir, né? Que ele não queria mais sofrimento. Abrindo parênteses. Depois, conversando com a esposa dele, ela me disse que eles eram de uma congregação e que ele tinha abandonado ela, ele tinha saído de casa, que os filhos, ele não tinha mais contato com os filhos. E naquele ano, ele tinha perdido o filho mais velho foi a esposa do filho e o filho. Me derrubei. Calma, voltei. Ele tinha perdido o filho e a nora, assim, né? E tinha um filho que tinha sofrido acidente, só que ele não sabia que o filho estava em Porto Alegre na beira da morte. Isso, assim, a gente saiu do quarto, ele recebeu, ele aceitou, ele disse que tinha sido a coisa mais bonita que ele tinha vivido nos últimos dias, que ele viu Deus através da nossa vida. E aquilo para nós foi uma motivação para continuar, né? Mas, assim, na hora, assim, foi muito impactante. Ok, passou uns 2 meses, eu fui visitar alguém na emergência, né, do hospital. Quando eu chego lá, uma senhora vindo de braço aberto, assim, e eu sem nariz, sem nada, eu tava de Viviane. E ela veio de braço aberto, ela disse assim: tem alguém que quer falar contigo. Eu disse: quem? Ela disse: meu esposo, seu fulano, né? Ela disse assim. Aí eu fui lá e era ele. Isso uns 2 meses depois. Ele me olhou assim, ele tava bem assim, com o fôlego bem curtinho, né? Daí ele disse assim: ai, Deus sabe como eu queria te ver de novo. E aí ele disse assim: eu disse assim: como assim me ver de novo? Ele disse: eu sei que aquele dia era tu que estava dentro daquele quarto junto com aquele povo maravilhoso. E eu quero só te agradecer. Ele disse, e resumindo, ela me contou depois que ele se reconciliou com ela, que ele voltou para casa, que ele se reconciliou com os filhos. E eu soube, ele me agradeceu muito assim, né, por causa do grupo em si. E 3 dias depois que eu falei com ele, ele me disse que tinha voltado para a igreja e que 3 dias depois que eu conversei com ele na emergência, ele tinha falecido. Eu soube que ele tinha falecido.
Então foi uma história que me marcou muito, porque a gente fez parte da história. A gente foi lá e tocou na ferida e a gente foi bálsamo de Deus, né, na vida daquela família, sabe? E isso, Tati, não tem preço. Isso não tem preço, sabe? Os meus doutores que estão me escutando agora e toda a doutoragem perdida aí que está me escutando sabe disso, sabe disso. Não tem preço. É muito bom. É verdade. E, Vivi, falando assim, realmente, não tem preço, mas a gente sabe também que existem situações que são difíceis, né? Nesse trabalho lindo. Tem dificuldades, tem coisas, muitas vezes, que fogem daquilo que a gente gostaria, a gente não queria que fosse assim. Então, eu vou te pedir sempre para destacar alguma coisa que é difícil, que é dificultoso nesse trabalho, e de repente até que as pessoas que estão ouvindo podem de alguma maneira ajudar, que tu conte pra gente assim, um pouquinho assim, da parte difícil do trabalho. A parte difícil do trabalho, Tati, é que às vezes tu também é ser humano, né? Nós somos carne e osso, ok? A gente não é 100% espiritual. E muitas vezes a gente se reúne na frente do hospital antes de entrar e a gente ora, a gente olha um pro outro, pergunta como é que tá, como é que não tá. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? Chora desesperadamente. Porque lá na casa da gente também tem problema. A gente também não tá bem, sabe? Já teve doutor de doente com febre para dentro do hospital. De doutor que perdeu um ente querido, tipo assim, na semana. Uma doutora perdeu um primo e ela ir para o hospital, sabe? Derramar o amor. Sei lá, de repente tem um brigado com a esposa, porque acontece, né? E a gente chegar e orar e só chorar, sabe? E guardar, é o que eu tô dizendo, guardar a nossa dor no bolso, porque sabe que Deus vai nos dar o refrigério e ir para o hospital e fazer chover lá dentro de alegria, do teu sorriso, e às vezes tu não tá conseguindo sorrir naquele momento, sabe? Mas Sim. Daí tu sai de lá totalmente assim, eu não tenho problema, sabe? Porque tu vê na hemodiálise, a gente entra na hemodiálise do hospital e vê uma pessoa parando na máquina, uma pessoa sem perna, sem braço, devido a diabetes, já tá naquele estágio avançado da doença, e tu entender que tu não tem problema nenhum, sabe? De teus problemas não são nada. É o que eu digo, é dor no dedinho e tu tá chorando, enquanto tem gente lá sofrendo. Como já aconteceu um dia de uma amiga minha tá perdendo a mãe dela no quarto e ela tava descendo a escada e me viu. Aí eu sabia da situação, né? Daí ela disse, só me dá teu abraço. E eu abracei ela, todos os doutores vieram e abraçaram ela, sabe, naquele momento. E quando ela subiu, a mãe dela já tinha falecido. E aí, há pouco tempo, ela me mandou uma mensagem e disse, olha, o teu abraço naquele dia foi o refrigério de Deus para minha vida naquele momento tão difícil, sabe? Então, isso são coisas que marcam e fazem a gente continuar. É verdade, verdade mesmo, muito bom lembrar. E eu vou te pedir também, Vivi, para te deixar uma mensagem assim, para o pessoal, as pessoas que estão ouvindo, assim, pode ter a ver com o trabalho, pode ser algo que tu sentiu assim, no teu coração, algo que venha à tua mente, o que tu pode deixar, né, tanto como Vivi, como doutora também em Bolota Bacon. Fala alguma coisa. É uma coisa assim que Deus tem falado comigo nesses dias em relação à pandemia, sabe, ao medo que a gente fica, né? Tipo, tu sabe disso, a gente fica com a imunidade baixa por ter tido uma doença autoimune, então a tua imunidade sempre é lá no pé. Então tu tem medo, né? Como pessoa, tu tem medo de pegar um vírus e trazer para dentro de casa, porque muita gente não pode parar de trabalhar. Eu mesmo, como Viviane, trabalho numa distribuidora de material hospitalar. Então eu não parei. Foi um ano para mim bem puxado, sabe? Porque muita gente dependia daquilo que eu faço, que eu vendo material. Então, assim, eu tirei, sabe, para mim, Deus falou muito comigo um dia desse sobre Salmos 121, 3, que ele diz que aquele que nos guarda, ele não dorme, sabe? E eu li uma coisa e quando a gente vê todo mundo, né, pessoas perto morrendo, antes tu sabia de alguém, faleceu um conhecido de longe, mas aí tu vê pessoas perto de morrer, entubado, morre, não morre, aquilo assim, sabe? Pessoas bem de pertinho passando por isso tudo, sabe? E aí tu pensa assim, alguém me disse um dia desse, onde é que tá teu Deus nessa hora? Sabe? E eu li uma coisa que eu vou dizer, o meu Deus, ele tá no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele foi crucificado, foi preso naquele madeiro. Ele está no mesmo lugar. Ele não perdeu o controle nem da minha vida,
nem da tua e nem da tua que agora está assistindo. Deus não perdeu o controle da tua vida, em hipótese alguma, sabe? E que a gente possa sair disso tudo, dessa pandemia, disso tudo, como uma pessoa melhor. Que realmente que isso vem balançar um mundo tão carente de Deus, sabe? Então eu quero deixar esse recado para mim, para ti. Um abraço pro Rodrigo, que eu sei que tá aí. É um cara que eu admiro demais. Vocês, né? Vocês dois são admiráveis. Eu já te disse uma vez, vou dizer de novo, quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a tu. Quero sim. Então, assim, ó, eu quero dizer, Deus não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas. E que a gente entenda, no meio de uma pandemia, que a gente realmente precisa, é hora da gente continuar, sair disso tudo sendo uma pessoa melhor, sabe? Perfeito. E que vai passar. Vai passar. Tá? Eu tenho escutado um louvorzinho muito que diz, sabe? Que vai passar e vai. A gente só precisa descansar. Mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio a muita doença, a um caos, né? Um caos mundial. A gente tem que entender que Deus continua sendo Deus em qualquer situação. E que Ele é bom em todo o tempo. Tá bom? Perfeito. Obrigada, Vivi, é verdade. A gente precisa passar por todas as situações transcendendo, melhorando como ser. Se a gente conseguir fazer isso, com certeza a gente vai viver o melhor que a gente tem para viver aqui, mesmo passando diante de situações difíceis. Porque as situações difíceis nos tornam pessoas melhores. Foi o que tu disse no teu relato. Passar lá longe da tua caminha fez tu ter gratidão pela tua cama. E logo, talvez antes tu murmurasse por reclamar, porque, sei lá, a cama faz barulho, né? A cama bagunçada, não tinha o lençol bonitinho que tu queria. Hoje não importa, né? O importante é que tu é grato por ter a caminha. Então é isso. Eu te agradeço muito por ter aceitado, por ter estado aqui com a gente. E olha, euzinha aqui, ó. A doutora Lua Fase Nova, quero trabalhar contigo. Eu quero ter o prazer de a gente fazer uma visita juntas. Muito mesmo. O prazer vai ser todo nosso, meu em particular, né? E mais em nome dos doutores da vida de Osório, da Igreja Vida de Osório, a gente... Nossa, eu me sinto honrada de te ter aqui. Eu sei que esse momento vai chegar, quando passar isso tudo, a gente vai sim fazer loucuragem santa naquele corredor do hospital. Eu não digo bater o terror, a gente vai fazer a loucuragem santa. Ó, a gente vai, soltar a franga no hospital, viu? Tô te esperando para isso, para soltar a franga, tá? Tati, muito obrigado. Eu amo você. Eu só quero dizer isso, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Fica com Deus. Obrigado aí pro povo que assistiu, tá? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigada, Vivi. Fiquem aí com a gente. Tchau, beijo. A doutora Bolota Bacon tá nos dando tchau. Ali tem um xizinho lá em cima para sair. Vou continuar assistindo. Beijo. Tá bom, fica aí, por favor. Continua assistindo. Só sai no xizinho ali e continua assistindo pra gente poder chamar agora a Bruneca, né? Vamos chamar a Bruneca. Gente, que legal, né? Quanta história. A Bruneca, gente, ela faz um trabalho um pouco diferente. A Bruneca, ela é a Bruna, né? Santos, e a Bruna, gente, ela é missionária de tempo integral. Também é graduanda de pedagogia, está estudando, mas ela tem algumas histórias também para contar para a gente. É uma lindona aí que eu tive o prazer de ver atuando, e realmente, assim, fiquei babando. Né? Ela simplesmente entrou de pau, gente. Olha ali. Oi, Bruneca! Você tá aí? Eu tô aqui. Tudo bom? Tudo bom, lindona. Eu acho que o teu som tá um pouquinho alto. Dá uma baixadinha no som. Pois é, eu tô de fone já. Às vezes de fone o som do teu aparelho fica alto, daí dá um pouquinho esse retorno aí. Ai, gente, olha como ela é linda, gente. Ai, vem aí, tá bom. Bota um olhão assim de perto pro pessoal ver, por favor. Olha ali, gente. Viu só esse olhão colorido, lindo? Vê se tá bom agora, o que tu acha? Eu acho que tá melhor. O pessoal que vai dar nos dar um Será retorno. que eu tiro o fone? Não, agora ficou bom. Agora acho que tá ótimo.
Tá muito bom. Bruna, eu estava contando aqui pro pessoal que a primeira vez que eu te vi atuando como Bruneca, você entrou de perna de pau, num lugar que não era assim, que se diga assim, muito gigante, muito enorme, muito grande, né? Era até um espaço restrito, e você entrou lá lindamente, fez toda uma peça, uma apresentação, uma boa parte da apresentação, né? De perna de pau, e muito linda, e trouxe muita alegria para aquele lugar, para aquele espaço. E esse é um dos trabalhos que tu faz como missionária, né? E eu quero que tu conte um Sim. pouquinho do pessoal, um pouquinho da tua rotina, como é que é estar em campo missionário, né, integralmente, como que é levar alegria para as pessoas que vivem em situações muitas vezes bem complicadas, bem difíceis. Pode falar das viagens que tu já fez, alguma delas, se tu quiser comentar algum lugar que tu foi, tá? Fala um pouquinho aí, conta as tuas histórias. Bom, eu desde 2016 eu moro em missão, né? Moro na escola missionária, sempre morando com muitas pessoas. E é uma loucura morar com pessoas, né? As gurias estão aqui, tem um monte de gurias que estão assistindo, então elas vão saber, vão lembrar das situações. Ah, eu tô me escutando. Eu tô me escutando. De repente tu tira. Gente, mas aí eu não consigo te escutar. Enquanto a Bruna tá arrumando ali o som, morar com muitas pessoas é uma espécie, assim, tipo de Big Brother, a fazer no reality show, né? Porque por mais que tu não queira que alguma situação difícil aconteça, são pessoas que pensam diferente, né? Já pensou, tem um bolo de chocolate, todo mundo gosta de bolo de chocolate? Não, às vezes não, tem um que não gosta, enfim. Mas isso para outra live. Vamos falar então da situação. Como é então lidar com essas pessoas quando ela está sofrendo? Porque ela ficou sem o bolo de chocolate. Ela não tinha aquela situação. Como que a Bruneca entra em ação para transformar aquela situação ali difícil? Né? Eu sei que você já viu pessoas que passaram fome, que passaram necessidades, dificuldades reais, né, na vida, e quando você está em campo. Como é? E como é? Olha, rindo, olha, é verdade, parece BBB. Como é que é, então, chegar no campo e levar uma história alegre, um riso para o pessoal que está em situação bem difícil, para o pessoal que está em situação bem complicada? Fala um pouquinho aí pra gente. Como eu estava falando, morar em comunidade é uma loucura. E cada um vem com a sua mania. Aí junta todo mundo num lugar só. Mas aí um precisa aprender a conviver com o outro. E isso é muito bom, porque pessoas são diferentes, né? Cada um do seu jeito. E estamos nessa terra não para julgar o outro, mas sim para ajudar, né? A crescer, cada um com as suas diferentes, com as suas debilidades. Então, isso é muito, muito legal. E eu tenho certeza que isso me ajudou hoje, sabe? Estar no campo hoje, ir visitar pessoas, estar com pessoas. Se eu não tivesse tido essas experiências dentro da base, eu não ia saber, eu acho, estar na rua hoje, sabe? Levando essa alegria para as pessoas, levando essa palavra de conforto, né? Agora, nesses dias, a gente tem visto muito isso, né? De levar essa palavra de ânimo, das pessoas realmente não desistir, sabe? Que existe algo a mais, existe algo a mais, algo para ser lutado, sabe? E hoje mesmo eu vivi uma experiência dessa que eu tenho um dente, quer dizer, 32. E eu tive que arrumar, né? Eu tenho que botar um dente de mentira. E eu comecei o tratamento numa clínica. E hoje eu cheguei lá e disse assim: bom dia, mulher, tudo bem? Ela me olhou assim: não.
precisamos conversar. Só que eu nem sabia o nome dela, assim, mas eu sempre tô dizendo, cumprimentando todo mundo, né? Aí eu disse, tá, quando eu terminar o dente, a gente conversa. Aí eu parei assim, depois eu olhei pra ela. Aí ela me disse assim, eu olho pra ti e eu vejo algo diferente nos teus olhos e eu preciso falar contigo. Aí eu disse, pode falar, né? Aí ela começou a contar situações que ela perdeu o pai dela nessa situação do Covid, está sendo muito difícil para ela, que ela tem vontade de se atirar dentro do rio e ir embora também. Aí eu abracei ela, aí ela chorou e por fim ela ficou bem, sabe? Que eu disse, tudo bem ela viver o luto dela, tá tudo bem, entendeu? Mas entendendo que o pai dela foi para um lugar melhor, então ela também precisa ficar bem, né? E ela não precisa desistir de tudo por conta disso. Então foi bem massa, sabe? Foi uma experiência hoje, né? De hoje, bem... Na verdade, tu trouxe uma situação que muitas pessoas estão vivendo, né? Inclusive eu estou vivendo, né? Esse luto de perder alguém tão próximo, né? Meu padrasto, foi semana passada, para o Senhor. E muitas vezes a gente precisa entender que a realidade que a gente está vivendo, ela, por mais difícil que seja, ela faz parte. E trazer a pessoa para essa realidade, né, não fugir dela, ela é extremamente importante. Ela faz com que a gente consiga, então, dar continuidade à nossa caminhada, ao que a gente está vivendo, mas sem deixar de sofrer a nossa perda. Hoje a gente vê muitas pessoas sofrendo e não podendo sofrer. Sabe, às vezes tendo que já botar um riso falso, né? Colocar já assim uma armadura de rotina e não podendo expressar o que está sentindo. E a gente precisa, sim, poder externalizar o que a gente sente, entender o que a gente está sentindo, sofrer, chorar, viver o luto e também seguir, né, em frente para que aquela dor, aquele sofrimento não fique gigantesco, não se torne uma depressão, algo assim que a gente não consiga superar. É verdade. O importante é isso que tu disse, Bruna. É importante esse tipo de situação, a gente abraçar as pessoas. Hoje as pessoas, ninguém mais quer se encostar, ninguém mais quer chegar perto um do outro, né? Como se só no toque a gente já vai adoecer e vai morrer. E não é assim, né? A gente toma os cuidados, sim, mas a gente precisa entender que somos humanos, né? E precisamos, sim, desse momento de necessidade de calor humano, né? Então, realmente, isso é muito importante. Tu falou das dificuldades, tu falou um pouquinho do teu trabalho. Se tu lembrar de mais alguma história, ou tu já quiser deixar uma mensagem pra gente, Bruna, eu te agradeço muito, minha linda, tá? Por tu já ter participado com a gente, com esse sorrisão lindo que tu tem, por realmente esse olhar que contagia, que faz a gente querer chegar perto, faz a gente querer te ouvir, né? Eu me lembrei de uma história tua, né? De uma menina, uma família que depois foi falar contigo dizendo que precisavam tocar no teu cabelo, precisavam chegar perto de ti, porque tu era muito linda, era tão linda que parecia que não era real. E aí tu deixou uma criança, né, pegar, ficar tocando, ficar brincando como se fosse uma boneca de verdade mesmo, né? E aquela menina ali não sabia se aquilo era real, se era fantasia, ela se alegrou tanto com aquilo e foi tão contagiante e feliz para ela como para ti, né? Eu lembro que tu comentou que para ti te fez muito bem também receber aquele carinho. Então é bem isso, né? Como a Viviane falou antes, quando a gente está se doando, quando a gente está servindo, quando a gente está fazendo alguma coisa para o outro, é terapêutico, a gente também recebe, né? Muitas vezes a gente está ali emprestando os nossos ouvidos e mal a pessoa sabe que ela está falando e ela está gerando algo na gente de tanta paz, de tanta alegria, de tanta gratidão, porque a gente percebe o quanto a gente é pequeno e feliz por estar sendo usado de uma maneira tão, tão bacana, tão linda, como se a gente fosse uma super-herói, né? Naquele momento ali, que a gente sabe que não é, mas a gente está ali para servir com carinho e é muito gratificante mesmo. Então, vou deixar tu falar alguma coisa aí pro pessoal. É muito gratificante ver
as pessoas assim bem, sabe? Tu chegar num lugar, tu falar algo, né, direcionado por Deus, assim, e tu ver depois a pessoa bem, que nem com as crianças, né? Eu, toda vez que eu estou num lugar que eu sei que é para mim estar, alguma criança vai vir e vai tocar no meu cabelo. Então, todas as ações, todos os trabalhos voluntários, sempre vai acontecer um momento desse. De elas virem tocar no meu cabelo. Foi assim mesmo o meu primeiro prático, assim. E ela sempre vinha no meu cabelo e dizia, teu cabelo não é de verdade, né? Fazer trancinha, mexer. E sempre foi. E isso é muito legal. Muito, muito legal. E de estar hoje trabalhando com as crianças, né? Eu faço pedagogia, estou no meu último ano, glória a Deus. Vai acabar. 4 anos se passaram. Ano de TCC, estando na base missionária, tu não tem tempo para nada, ainda para fazer TCC. E tem que estar sorrindo, né? E tem que estar de boa, fazer amor. Tem que ter sempre. Olha, muito sucesso para ti, muitas coisas boas na tua vida. Realmente é só o início, né? Tem muita coisa ainda aí para tu viver. Tudo que tu tá semeando no futuro, com certeza tu vai plantar. Tu já tá regando e plantando muitas coisas aí, né? Que tu continue esse trabalho junto, que a gente possa, numa outra oportunidade, poder falar mais, né? Mas eu preciso chamar a doutora Jurubeba, né? A nossa arte terapeuta, para falar comigo também. Tá, meu lindo? Tá bem, fica com Deus. Tudo de bom. Beijão. Foi um prazer. Amo vocês. Tamo juntos. Vou pedir para tu sair do xizinho, tá? Que tu sai da participação que eu vivo. Pra gente estar chamando aqui a doutora Jurubeba. Será que ela tá aí? Onde será que ela está? Né? A Jurubeba, a Juliana Mendes, gente. Ela tem uma ficha longa aqui de formação, de trabalho com o corpo e com as pessoas, né? Ela é dançarina profissional, formada na URGS de dança, ela é coach, ela é arte terapeuta com formação, fez o curso. Hello! Olha aí! Eu estava falando em você. Saudade de você. Sempre com esse novo olhar, né, doutora Jurubeba? Coisa linda, que eu não conhecia. Esse aqui foi especial para a live de hoje. Uau! Ô, Júlia linda, conta aí, conta um pouquinho aí do teu trabalho, como é que é chegar ali perto, né, dos pacientes, das pessoas que vêm, que às vezes tu vai ao encontro, às vezes as pessoas te chamam. Como é que é? Conta aí, conta um pouquinho da rotina, conta um pouquinho desse processo. Então, o meu óculos hoje ele fala sobre o processo. Eu escolhi este óculos para a mensagem final. Então, fiquem atentos para descobrir no final o porquê do óculos amarelo borbolético. Então, a doutora Jurubeba está muito trabalhando de casa, porque todos estamos no isolamento. Tá dando eco aí? Não. Não? Aqui parece que tá dando eco. Mas vamos lá. E eu tenho algumas intervenções muito específicas hoje. Diferente das demais colegas, eu não tenho ido até os hospitais. Eu estou... Ô, doutora Jurubeba, tá dando sim. Eu acho que depende de baixar um pouquinho mais o teu volume. Mas o meu volume tá bem baixinho. Deu? Deu, acho que sim. Vai lá. Tá bom? Ó, tá dando um pouquinho de eco, agora vai passar. Vamos ver. Olá. Ainda está dando eco e meu volume tá bem baixinho. Pra mim agora, ó, sim, tá com eco, alguém falou. E agora? Agora que ela tá falando baixinho, fala baixinho. Fala baixinho, mineirinho. Ó, tá um chiado.
Tira todo o som aqui, ó. O Rodrigo está nos falando para tirar O todo auxiliar o som. técnico. E agora? Isso. E agora diga para nós algo. Agora eu não te ouço, vamos ter que falar em Libras. Para mim não é problema. Tá bom. Sem problema. Traduzo tranquilo. Treinei bastante. Vocês me escutam bem? Sim. Ok. Sim. Uma leitura labial aqui. Então, doutora, eu amei te conhecer porque eu conhecia a Aninha, né? Mas depois dessa tua graduação, gente, que transformação. Eu andei passando por umas graduações diferentes aí também, né? A doutora Jurubeba passou por uns processos também, mas coisa boa pelos processos, que aí a gente vai fazendo curso daqui, curso acolá e vai podendo ajudar mais e mais o outro, né? A gente vai expandindo a nossa forma de olhar, a gente vai colocando as lentes necessárias para o acompanhamento de cada um e também para como a gente vai conduzir a nossa vida, né? Então, fazendo assim um entrelaçar do que as outras doutoras já haviam falado, eu acredito que o importante da nossa profissão não é esconder o que sentimos, mas é saber nomear e como comunicar o que sentimos. E o quanta clareza nós tivermos no nosso processo e como nós sentimos e reagimos, nós vamos poder ajudar o outro no seu dia triste, no seu dia feliz, não é? Independente de cada sentimento e estado que a pessoa está, ela vai ter vocabulário emocional para lidar com aquele momento. Então, eu acredito que a minha função é ser semeadora de novos vocabulários, para que cada um tenha uma biblioteca gigante e que possa acessar no momento certo o que precisa ser feito. Sabe, é como uma expansão de sabedoria, entende? Mas aí, nesse momento de isolamento, que muitas vezes nós não podemos ir até os hospitais, não é? Nesse momento, quando começou o isolamento, eu disse para muitas pessoas que andam comigo, eu disse que nesse momento, todos nós íamos aprender o que acontece numa fatia de tempo de quem fica internado num hospital. Porque a pessoa que fica acometida de uma enfermidade e precisa ser internada no hospital, ela enfrenta o isolamento, ela enfrenta esse distanciamento social. Ela enfrenta diversos lutos, ela enfrenta ansiedade a cada diagnóstico, a cada exame. Aquilo gera uma ansiedade. E aí nós, doutoras, especialistas das emoções, podemos chegar e ajudar essas pessoas. Eu quero contar alguns casos bem específicos, porque o nosso tempo já está curtinho, então eu quero ser reta, direta, para não nos perdermos. Então, o que acontece? Eu, certa vez, tive que enfrentar o meu filho desmaiado nos meus braços, né? Em questão de minutos, ele desmaiado, não tinha mais sinal. Coloco ele sobre uma maca. Quando olho para o lado, tem um monte de equipe médica olhando para mim, dizendo: não pare de falar com seu filho. E ele ali, ele não tinha resposta. Naquele momento, foi necessário eu não me desesperar e eu estar inteira ali, para independente de qual desfecho teria. E eu lembro então que ele desmaiou, foi feito ali os procedimentos médicos, graças a Deus ele retornou na mesma velocidade que parou, ele retornou. E depois, então, nós ficamos ali num espaço de cuidados, né, de UTI da emergência. E quando eu estava ali com meu filho nos braços e passando por
pelo papel de acompanhar alguém que está hospitalizado, e não como doutora, mas como mãe, foi muito especial poder viver a importância do cuidado do outro. E ali validou muito o que eu já fazia, eu comecei a fazer com mais intensidade. E aconteceu uma situação que a doutora, a enfermeira que colocou na veia dele ali a espera para soro e medicamentos, ela não encaixou bem. E daqui a pouco começou chuvinhas de sangue. Ele se lavou, eu me lavei, e a pessoa que estava do lado começou a se desesperar. E naquele momento, eu respirei fundo e a doutora Jurubeba tomou autoridade no lugar. E eu comecei a olhar para o meu filho e falar: uai, meu Deus! E não é que o teu sangue é vermelho? Me conta, meu filho, teu sangue é vermelho? E ele olhou para mim, ou seja, eu tirei ele daquele momento que poderia ser de choque, de pânico, de medo, e trouxe ele para um momento lúdico. E ali nós começamos então a brincar, e eu falei, e olha aí, ó, não é que se cumpre, mas a palavra de do anterior fluirão rios de água viva, não, chuviscos de sangue a sair. E aí eu comecei a brincar com rimas, comecei a rir, me divertir, e as doutoras chegavam e falavam: ai, tu vai ter que ser forte. Eu dizia: isso não é problema para ele é forte, ele é corajoso. E ali eu consegui pegar todo aquele momento tenso, e sim, por experiência profissional, por criatividade, por uma série de situações de estudo, e eu pensei o que eu relatei antes, que são os vocabulários emocionais necessários para cada situação. E aí depois, eu, inclusive, passou ali, foi contornada a situação, eu pedi para a doutora uma luvinha daquelas, né? E aí eu enchi a luvinha e nós fizemos, então, o nosso amigo chuvisco. Concretizei a experiência, fizemos ali o chuvisco, e nós tiramos muitas fotos com o chuvisco, e nós mandávamos foto do chuvisco para as pessoas. E foi um momento muito especial. Então, assim, relatando na prática como que muitas vezes a doutora Jurubeba atua, eu ali atuando como mãe, mas pensando, sim, todo o conhecimento, né, que Deus me deu a oportunidade de trilhar e conquistar através de cursos, graduações e afim. Né? Essa foi uma experiência. E outra experiência que eu tive, assim, de visitar uma amiga muito próxima, que eu amo, né? E eu sempre relato para as pessoas que quando você for visitar alguém no hospital, esteja revestida de uma parte de uma canção que eu amo. Eu danço, né, amiga? Mas a gente, às vezes, também pode tentar cantar, tá? A gente se esforça. Que é assim, ó. É aquela música que fala assim: se a alegria olhar para mim, ela vai ter que se alegrar. Não sei se vocês lembram. É assim, ó. O doutor Paciência está aqui me ajudando, ele me corrige, ele me ajuda, né? É assim, ó. O lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. Se a tristeza olhar para mim, ela vai ter que se alegrar. Então, quando eu vou fazer uma visita no hospital, ou quando eu vou acompanhar alguém que está ali, né, com uma situação de medo, de angústia, eu respiro fundo e eu vou com essa convicção. Eu vou com essa convicção, sabe? De que aonde eu chegar, a dor ela vai ter que se entregar. Ela vai ter que sumir, ela vai ter que... E não sumir, ela vai ser renomeada, ela vai ter um novo significado. Porque eu realmente acredito que as consolações que nós somos consolados é para o consolo dos outros. E aí eu fui visitar uma amiga minha, que eu estava contando, né? Muito especial, que estava lá, há muito tempo que eu não a via, e ela é um milagre, né? E então, quando eu fui visitar essa minha amiga, eu fui de doutora Jurubeba, não tão infanto-juvenil, fui uma doutora Jurubeba mais adulta, né? Afinal de contas, nós íamos visitar uma adulta. Ah, o nome da música? O nome da música, eu já te conto o nome da música, tá bom? Já te conto, Viviane. É da Mariana Valadão. E aí, quando eu cheguei lá, foi sensacional, porque eu fui andando assim, no estacionamento, e as pessoas me olhavam com uma cara de... Vida de Deus é o nome da música. Vida de Deus, Mariana Valadão.
E aí, quando eu cheguei no hospital, eu cheguei com um violãozinho infantil, com uma roupa muito diferente. E eu entrei cantando uma canção que fazia sentido para nossa amizade. E como eu não tenho domínio do canto, eu brinquei. E coisa boa que é ser como criança e brincar de cantar. Porque a criança, quando canta, quando ela brinca, quando ela compõe a sua criatividade, não existe o semitonou, não tonou, pintou, decorou. Existe uma expressão. E eu entrei com toda uma expressão de amor, através do canto, através de um figurino diferente e com propostas. Então, vovó, vovô, tio, tia, quando forem visitar alguém ou fazer algum vídeo para alguém que está numa situação delicada de enfermidade, busque nos seus recursos qual é a tua linguagem de comunicação, né? Se a vovó faz um bolo delicioso, manda um pedacinho do bolo, né? Se filma, se fotografa fazendo bolo. Enfim, tem tantas maneiras da gente comunicar. Só evite chegar triste. Com dó. Doou. Chegue com o que tu tem de melhor. E aí, o ambiente que tu tá muda. Ô, Ju, deixa eu te contar uma coisinha rápida aqui. Sabe que quando tu visitou essa tua amiga, tu deixou lá um material que tu levou especial de presente, que era a garrafinha que eu quero que tu fale, mas antes só te explicar o que aconteceu com aquela garrafinha. Tu levou também o óculos, né, do Novo Olhar e aquela garrafinha. E aquilo ficou na janela do quarto e cada vez que tinha mudança de leito, a garrafinha e o óculos iam junto. E todos os técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, muitas pessoas que passavam naquele quarto perguntavam o que era aquilo. E aí a explicação vinha e fluía e a mensagem ela era repassada para muitas pessoas. Então fica uma sugestão, como a Ju falou, né? Ah, tu sabe levar um bolo? Leva um bolo. Leva alguma coisa, porque aquilo ali faz a diferença, não só para a pessoa que está recebendo, mas para os outros que também vão estar, de alguma maneira, em contato com aquilo. Conta da garrafinha e do óculos do Novo Olhar para o pessoal entender, porque... Então, essa minha amiga especial, ela trouxe aí uma novidade para o meu figurino, que é a questão dos óculos, né? Eu sempre pensava, como que eu vou chegar? Eu vou usar um nariz? Não vou, mas eu não sou Clau, eu sou mais uma personagem do que Clau. E a gente fica ali naquela investigação para ver como que nós vamos comunicar aquilo que somos e a proposta e missão que temos. E quando eu fui visitar essa minha amiga especial, é a Tatiane, né? Muito amiga também da doutora. Nasceu, então, de uma peça que nós fazíamos, que se chama, né, Um Novo Olhar. Nasceu a minha ideia, então, de quando visitar pessoas no hospital, levar um óculos, que seria o presente da doutora Jurubeba, para que a pessoa ali conseguisse ter o concreto, e sempre que olhar para aquele óculos, pensar qual é a ótica, de qual lado que ela está olhando a situação. Ela está olhando com um olhar de fé, com um olhar de esperança, com um olhar de amor, não só por si, mas por todos aqueles que a rodeiam, ou ela está olhando com um olhar de negativismo, de tristeza, de vitimismo, de medo. E aí ali a gente pode pensar nessas várias lentes que a gente pode olhar para uma mesma situação, e através dessas lentes que a gente escolhe ou não olhar, a gente pode, inclusive, dar sugestões de qual escolher, né? Porque é uma escolha, né? É uma escolha. É uma escolha. Não que seja fácil. Às vezes eu falo, é uma escolha as pessoas, mas não é fácil. Não, não é. Quando eu vi meu filho desmaiado nos meus braços, eu podia sentar e chorar. Eu podia ter escolhido isso e totalmente lícito para uma mãe se desesperar naquele momento. Mas eu escolhi me apossar de todo o conhecimento teórico e de toda a fé que eu tinha para gerar ali um momento diferente, gerar memórias saudáveis. Então, a doutora Jurubeba, ela investe em memórias saudáveis. Ela investe em ajudar o outro. Ok, foi uma fase difícil, foi ruim, mas o que eu aprendi com isso? E o que eu posso, além do que eu aprendi, multiplicar e abençoar outras vidas, né? Então, teve essa situação. E a garrafinha, será que dá tempo de eu falar da garrafinha?
A garrafinha. Tenta fazer assim, ó. Tenta fazer tua mensagem final já aí pro pessoal, falando da garrafinha, tá? Que depois eu tenho uma novidade para contar pro pessoal também, antes de encerrar a live. Tá bom. A garrafinha. A garrafinha tu pode dar o nome que quiser. Aqui em casa, para educar os meus filhos, eu dei o nome da garrafinha da paciente. A garrafinha tu compõe, tu pega uma garrafinha pequenininha, aquelas petzinha, mini pet, ou qualquer garrafinha, e ali tu pode colocar purpurina, água, cola, lantejoula, tu pode colocar o que quiser dentro da garrafinha, e aí tu sacode, e fica tão bonitinho, porque tu pode brincar de olhar, baixar, voltar. E colocar água, né? E tu pode escrever por fora também. Aqui em casa, a forma que eu utilizava era, a gente escreveu por fora tudo que, valores e princípios que são fundamentais no nosso lar. Então, quando o comportamento dos meus filhos ficava diferente daquilo qual era combinado, exemplo, gritaria, bater pé, querer bater, eu dizia, onde está a garrafinha da calma? Então, eles tinham que ir até a garrafinha da calma. A Anitta, que já sabia ler, lia em voz alta, respirava fundo, se reorganizava e voltava para aquilo que nós estávamos produzindo ou fazendo. Aliás, eu tenho que fazer uma nova garrafinha da calma. Então, façam a garrafinha da calma de vocês. Né? A mensagem é a borboleta. E eu quero dizer o seguinte. Se permitam comemorar cada fase de você. Talvez você ainda não esteja bela como uma borboleta. Talvez esteja tudo muito distante ainda do ideal, ou do planejado, ou do sonho. Mas permita-se comemorar a cada dia, porque o presente é um presente de Deus. Vivamos a cada dia com intensidade, com alegria. Ainda que as circunstâncias não estejam tão maravilhosas. Mas nos permitamos ser felizes. É lícito ser feliz. É lícito comemorar. E eu quero deixar essa mensagem. Ainda que tu ainda não esteja uma bela borboleta, comemora. Sorria. Perfeito, perfeito, maravilhoso, é isso. A gente tem que comemorar todos os avanços, todos os momentos, inclusive os momentos difíceis. Né? Sempre teve esse versículo aí em Tudo Dai Graças, e para mim era complicado antes de entender. Como assim dar graça quando a gente está numa desgraça, vamos dizer assim? E hoje é muito fácil de entender, porque sempre tem algo positivo, sempre tem algo para a gente agradecer, porque a situação poderia ser pior. E mesmo a situação difícil, ela nos permite crescer e melhorar. Então, perfeito. Muito obrigada, Ju. Obrigada, viu? Tu mora no meu coração, te amo de paixão, e tu tens que me entregar, agora vou falar para todo mundo, tá? Um relato, um depoimento, porque daqui a pouco eu tô entregando o livro para a editora, tá? E eu quero teu depoimento, tá bom, minha amiga, que foi lá me fazer uma visita, a doutora Jurubeba. Ó, cobrança em público aí ao vivo. Te amo de paixão. Fica com Deus, Deus abençoe, tá? Beijo, beijo, beijo. Pessoal, olha só, deixa eu contar para vocês que a live da semana que vem, ela é sobre amor e paixão. O que será que é isso? Tem diferença? É a mesma coisa? É realmente cego? O que a gente sabe sobre isso? Será que a gente já experimentou o verdadeiro amor? A gente sabe o que é uma paixão? Ou a paixão ela é relativa? Enfim, a gente vai conversar sobre isso. Peço para que você convide outras pessoas para estar participando, para estar ouvindo, porque realmente vai ser muito legal. E se você gostou dessa live aqui, indica para outras pessoas e já fica sabendo também que a Missão ISME aqui está preparando um curso de formação para novos doutores, né, que vão estar aí então fazendo esse trabalho lindo, visitando as pessoas, né, não somente nos hospitais, mas também nos hospitais. E mesmo que você diga, nunca vou fazer isso, eu não tenho jeito com isso, com certeza serve para a gente também fazer uma autoanálise para a gente e para a gente poder aprender coisas novas, tá? É realmente um curso muito interessante, apaixonante e muito divertido. Não tem como não dar boas gargalhadas e risadas durante esse curso aí. Agradeço muito, muito, muito as meninas que participaram, a Vivi, a Bruneca, a doutora Jurubeba, né? Obrigado, gurias, obrigado a vocês que ficaram aí até o final com a gente na live. Continue compartilhando as lives e sugerindo aí assuntos para a gente então estar trazendo para vocês. Ó, quero mandar um abração, um beijo especial aí
para a tia Irene, que fica com a gente em todas as lives, ela assiste as duas, gente. Um abração aí para a pastora Débora e para todos que participaram. Eu não consegui ler todas as mensagens, mas a gente fica muito feliz com a participação de vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo no coração. E lembrem, vocês são especial e a alegria do Senhor é a nossa força. Te amo, Pretinha, te amo, Vanessa. Ali dando muitos beijinhos, as pessoas mandando beijos. Beijos, nós amamos vocês. Obrigado. Tchau, até a próxima, até terça-feira que vem.